Olá, gente, boa noite. Na aula de segunda e de terça, né, a gente falou justamente sobre saúde e sobre doença. E como é que a saúde e a doença ela vai estar sendo modificada dentro do cotidiano, né? Como é que ela veio se modificando dentro da história e como é que ela se apresenta na sociedade. Falamos também sobre os modelos explicativos de saúde, né? Como é que a saúde vem sendo aplicada. Modelo dos humores, modelo místico, modelo natural, história natural de saúde da doença. Não foi isso que a gente falou ontem, que vocês viram no vídeo de ontem? E aí eu passei para vocês um vídeo sobre a história de saúde pública no Brasil. E é justamente isso que a gente vai pontuar hoje também, tá certo? A aula de hoje, né, como a Aline falou, né, o laboratório sara tudo, certo? Então assim, a gente vai ver que em grande momento a nossa saúde ela foi voltada para curar, a cura, ela buscava curar, né? E aí justamente a saúde coletiva, como a gente já veio discutindo já nesses 2 dias de aula, nos 2 vídeos que eu já mandei para vocês, ela busca ver o coletivo. E aí o que é que a saúde coletiva ela tem como base? Promoção à saúde, tá certo? Então, promoção à saúde é a palavra base, a palavra-chave da saúde coletiva. E aí eu falei para vocês que a saúde coletiva ela não é só no momento de promoção não, tá? Ela também vai promover, ela vai prevenir, ela vai reabilitar, ela vai restabelecer esse paciente na sociedade. E aí, para poder falar de saúde coletiva, eu tenho que falar justamente o que é promoção à saúde. O que é promoção à saúde? Né? O que é promover saúde? O que é dar saúde para alguém ou proporcionar saúde para alguém? Essa é a grande palavra. Proporcionar saúde a alguém. Então essa é a função da gente como profissional. Promover saúde. E quando eu falo promoção de saúde, eu não falo, mais uma vez, já falei nos vídeos, vai ser até um pouco mais repetitivo, eu não falo em preservativo, em vacina, em palestra, não, tá? Eu falo no contexto social. E aí, claro, que para hoje a gente está falando sobre isso, teve uma evolução histórica. E é justamente isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Primeiro, a gente tem que lembrar que a promoção à saúde, a saúde coletiva, dentro de todo o seu contexto, ela está baseada em 2 pilares. 2 pilares importantes que a gente não pode esquecer. O primeiro pilar é o comportamento. Eu, para poder orientar alguém, eu tenho que entender como aquele indivíduo ele se comporta na sociedade. E o segundo contexto é justamente a circunstância que aquele indivíduo vive. É aquilo que eu falei. Eu não posso de forma alguma dizer, olhe mãe, você tem que dar papa de fruta para essa criança. Essa criança tem que comer 5 frutas durante o dia. Essa mãe tem condição de ter 5 frutas? Ah, olha, o senhor é importante caminhar dentro de casa ou caminhar na rua 2 vezes ao dia. Esse indivíduo tem alguém que ajude ele a locomover dentro de casa? Qual é a circunstância em que esse indivíduo vive? Tá? Então isso tem muita importância no impacto dessa promoção. Eu não posso, é o que eu falei já para vocês, eu não posso tratar todo mundo igual. Tá? Todo mundo tem que ser visto de forma diferente, fazendo parte desse coletivo aí. E aí, gente, para poder promover saúde, eu tenho que ter uma visão holística. O que é visão holística? É você ver o indivíduo como um todo, tá certo? Eu tenho que ver a família desse indivíduo, onde esse indivíduo mora, se tem saneamento, se ele trabalha, se ele tem condições de comprar aquele medicamento, se ele tem condições de fazer esse tratamento que foi desejado para ele, quais são as dificuldades desse indivíduo. Então eu tenho que ver esse indivíduo como um todo, tá? Eu tenho que ver o indivíduo como um todo dentro desse contexto. E aí, como já falamos, né, promoção à saúde, a Organização Mundial de Saúde, como já falamos nas 2 aulas que a gente teve, né, de segunda e a de hoje,
Saúde, ela tem um conceito muito amplo, a gente já falou sobre essa história da saúde, como é que ela foi construída. Então, na aula de hoje, gente, a gente não vai falar sobre o que é saúde. A gente vai falar sobre o que é promoção à saúde. Como é que a gente vai promover saúde a alguém. Eu quero que vocês tenham grande diferença disso, para não misturar um pouquinho com as aulas que a gente já viu. Na primeira aula de segunda-feira eu falei para vocês sobre o que é saúde e a história da saúde. Depois, na aula de hoje, né, de terça, no caso de hoje, eu mostrei para vocês o que os modelos explicativos de saúde. E agora estamos falando de promoção à saúde. E a promoção à saúde também veio mudando com o passar do tempo, né? Então, hoje o que eu falo de promoção à saúde é diferente do que a gente viu antes. Por que é diferente? Porque saúde era vista diferente, né? Então, a gente vai falar hoje como é que a promoção à saúde ela foi sendo construída até chegar no ano de 2017, tá certo? Como é que essa promoção à saúde ela veio sendo modificada. Então a gente vai ver agora a história cronológica, né, os anos, o que vai acontecer em cada ano, tá certo? Então é muito importante que vocês coloquem no caderninho de vocês, enquanto está assistindo essa aula, o ano, né? O que aconteceu nesse ano e algumas informações que eu vou pontuar para vocês. Lembrando que vocês têm todo esse material aí com vocês já disponível, tá certo? Então, vamos começar a lembrar. Eu já falei para vocês que em 1940 surgiu, né, na década de 40, né, em 1940, surgiu a história natural da doença. Foi a aula que a gente falou hoje, né? E aí nessa aula eu falei a vocês que nós temos prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Falei para vocês que esse modelo de história natural da doença, ele foi construído em cima de vários outros modelos. O modelo místico, o modelo dos humores, o modelo unicasual, multicausal, balança de Gordon. Se lembra que eu falei isso para vocês? Então, esse modelo de história natural da doença, ele vem sendo construído com o passar do tempo. E é esse modelo que, apesar de ser muito rebuscado, de ser muito bonito, a gente tem uma grande dificuldade em aplicar. Por quê? Qual a grande dificuldade? No vídeo que vocês assistiram, que fala sobre o processo da saúde no Brasil, saúde ela sempre foi muito curativa, né? Foi isso que eu falei para a Aline e falei no WhatsApp para vocês hoje. Saúde é muito curativo, né? Então assim, a doença é tal, toma tal medicamento. O problema é tal, toma tal medicamento. Então não se pensa muito, infelizmente, alguns profissionais não pensam muito em vamos ver esse paciente como um todo, vamos evitar, vamos reabilitar, vamos devolver esse paciente saudável para a sociedade, vamos devolver esse paciente numa condição completa de se estabelecer. A gente tem essa dificuldade, né? Então desde esse contexto até chegar justamente na história natural da doença. E aí, em 1974, surge no Canadá, em maio, né, então agora a gente vai fazer aniversário, do informe Lalonde, tá certo? Ou Lalonde. O que é que diz esse informe, tá certo? Esse informe é o primeiro documento, anota aí, é o primeiro documento que traz a ideia de promoção à saúde associado aos determinantes de saúde. Então é o primeiro, gente, vê só, 1974, tá? Canadá, maio, informe Lalonde. O que é que ele diz? Ele diz que a saúde ela vai estar composta com os seus determinantes. Já falamos sobre isso já. Estou falando agora só a ideia da promoção, mas já falamos sobre isso. E aí o que que acontece, né? O que é que diz o informe Lalonde? Que para que eu possa dar saúde,
eu tenho que estar atento aos determinantes. Então eu tenho que ver a biologia natural desse indivíduo, a condição ambiental que ele está inserido, o estilo de vida e a organização dos serviços de saúde. Tá bom? Isso aí foi em 1974, a ideia de promoção à saúde. E ainda, em 74, né, qual o grande problema desse informe? É justamente que ele diz que a saúde ela é individual, tá? Ele fala do determinante, que até então ninguém falava disso, né, como promoção. Ele fala do determinante, mas aí ele fala que a saúde ela é uma perspectiva individual, tá certo? Isso causa uma culpabilização da vítima. Foi aquilo que eu falei para vocês, justiça social, né? Eu não posso culpabilizar uma sociedade pela sua dificuldade. Minha gente, se meu bairro não tem saneamento, se o governo não oferece saneamento, eu vou culpabilizar aquele indivíduo que mora naquela sociedade? Não. Então o informe Lalonde, ele tem esse problema, ele tem essa falha, quando ele diz justamente isso, que é importante ver determinantes, só que saúde é individual, saúde não é coletiva, né? Então eu acabo culpabilizando você pela sua condição de saúde, e às vezes é algo que você não tem nem Você não tem nem como Você não tem nem como dar uma governabilidade para essa situação, tá certo? Então, como é que eu vou culpabilizar, por exemplo, saúde é importante, renda é importante, educação é importante, moradia é importante, emprego é importante, mas aí eu não dou para a minha sociedade informação. Eu não informo a minha sociedade como aquela doença é transmitida, como aquela doença é prevenida. Eu vou culpabilizar a minha sociedade quanto a isso? Então esse informe de 1974 ele tem essa falha, tá certo? E aí, em 1978, já falamos sobre isso, né? Vem justamente a Alma Ata, né? Que é justamente a declaração de Alma Ata, que fala justamente que não, saúde ela é coletiva, né? Isso, já falei sobre isso na aula passada. Saúde é o bem-estar físico, psíquico, social, associado com seus determinantes. O governo ele tem que oferecer saúde, né? A minha sociedade ela tem que ser empoderada quanto à sua saúde, né? A atenção primária ela é fundamental na assistência. Já falei isso aqui na aula de segunda-feira para vocês. Estou só realmente trazendo porque aqui é a história da promoção, tá certo? Então as duas aulas elas estão intercaladas. Em 86, né, tem a Carta de Ottawa. Já falamos sobre ela, né? Já falei para vocês que ela traz a ideia da vida, da saúde, da cidadania, do meio ambiente, do desenvolvimento, né? Já falamos sobre isso. E aí eu falei para vocês que essa carta, ela busca políticas públicas saudáveis, entra pela primeira vez que não tinha a questão do meio ambiente. Eu já falei para vocês isso, eu estou só realmente repetindo, tá certo? Reforça a ideia da comunidade dentro do sistema, tá certo? Então assim, veja que começou dizendo que não é que a saúde é individual, né? A saúde é individual. E depois vem vindo essas declarações que vem acrescentando aí. Antônio, tu já falasse muita coisa repetida, que a gente já viu nas outras aulas. O que é que vem de novo na aula de hoje? A declaração de Adelaide, muito importante, né? Essa declaração está aqui em 88, tá certo? Porque existe um período justamente de 82 até 88. O que é que diz a declaração de Adelaide, né? A declaração de Adelaide, que foi construída em 82, mas foi finalizada em 88, tá bom? O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, que quando eu vou oferecer saúde, eu tenho que ter alguns focos de políticas públicas. Veja, presta atenção. Em nenhum momento eu falei para vocês de políticas públicas.
Eu estou falando em política pública agora, em 82. Então eu já falei para vocês, Adelaide, Ottawa, já falei para vocês, Alma Ata, tá? Já falei para vocês tudo de contexto histórico. Não falei para vocês de políticas públicas. E aí, gente, saúde coletiva trabalha em cima de políticas públicas. Também já falei isso para vocês. Mas a ideia de política pública só surge com a Declaração de Adelaide. E as primeiras políticas públicas que se pensa em formar é justamente saúde da mulher. Por quê? Né? Se eu tenho uma atenção para a mulher, eu consigo dar uma boa qualidade de assistência para a criança. Essa mulher, geralmente, sempre foi visto, gente, mulher como ponto fundamental da saúde. Porque a mulher, ela consegue levar o esposo, a família, digamos assim, para a sociedade, para a saúde. Então, geralmente, quem mais vai para o serviço de saúde é a mulher e a criança, e idoso. Geralmente, o homem ele tem uma dificuldade em ir, geralmente devido a o homem, em sua grande maioria, ser o provedor. Claro que isso vem mudando, né? Mas o homem é o provedor. O homem ele tem uma dificuldade em sair do trabalho. Eu vou faltar trabalho porque eu vou para o médico fazer uma avaliação clínica. Geralmente quem faz isso é a mulher, né? A mulher ela tem mais facilidade, até devido à construção da sociedade, né? Então, para o homem está doente, ele vai trabalhar doente, né? É muito difícil. O homem realmente ele só deixa de ir em último caso, né? Porque o homem tem medo de faltar, né? Quando geralmente ele é o provedor da família, porque ele sabe que se ele for demitido vai passar por uma dificuldade financeira. E aí a gente vai ver o seguinte: as políticas que a gente tem hoje, que a gente vai falar lá na frente no final da disciplina, na política do homem, é justamente o quê? Atenção primária estendida por hora da noite, para quando o homem largar do trabalho, ele ir para o posto de saúde. Então veja que está tendo uma visão mais ampla. Então isso é políticas públicas que começaram a se pensar em saúde com a Declaração de Adelaide, tá bom? Então a primeira política é voltada para a mulher. A segunda política, alimentação e nutrição. Então tinha muitos casos de morte materno-infantil, né? Então crianças morrendo no pré-natal ou durante o período gestacional por falta de nutrição. Criança morrendo por diarreia infantil, desnutrição infantil, tá certo? Desidratação. Então a questão da alimentação e nutrição surgiu como política. O uso de álcool e drogas, principalmente álcool e tabaco, né? Nesse período não se pensava, aqui tem muito número, tira um 8 daqui, tá? Não se pensava em drogas mais amplas, né? Como êxtase, LSD, né? Cocaína, não tinha essa visão. Então era mais álcool e tabaco, né? O grande foco. E a política da criação de ambientes favoráveis. Por exemplo, que a gente tem hoje, deixa eu lembrar, a gente tem a Academia da Cidade, por exemplo, né? A Academia da Cidade, na atenção primária a gente tem os grupos de gestante, grupo de idoso, né? Então justamente criar um ambiente saudável para a discussão de saúde. Então veja que a promoção da saúde, ela tem o objetivo de quebrar esse modelo biomédico, né? Qual é o modelo biomédico? Se lembra? Agudo, crônico, né? Agudo, crônico, infeccioso, não infeccioso. Então, sua doença é essa, tome isso. Isso é crônico, isso é agudo. Então, a promoção à saúde, ela quer quebrar isso, ela vem quebrar isso, que é justamente ver o paciente como um todo, e vem dar uma autonomia justamente para a pessoa, para o indivíduo e para o profissional. Então, acaba que o profissional, o indivíduo e a sociedade em si, ela acaba tendo autonomia dentro da sua assistência, dentro do seu cuidado. Isso é algo primordial dentro da assistência à saúde. E aí, no Brasil, como vocês assistiram o vídeo, tá certo? A saúde só entra justamente em 1988. Já falei isso para vocês, né? Então, a ideia de saúde ela só é vista justamente em 1988 na Constituição Federal, ou seja, tem 32 anos.
né, a ideia de saúde pública, né, de políticas públicas. Então é algo muito recente, como eu já falei para vocês, e eu queria muito que a gente abrisse uma discussão no WhatsApp ou até no Zoom mais tarde, justamente sobre isso, né, para poder tirar dúvidas sobre esse contexto histórico. E aí no vídeo de vocês que eu passei, ele mostra justamente a construção do SUS, né? Eu vou fazer aqui um resumo, pontuando alguns pontos importantes desse vídeo que vocês assistiram hoje, para justamente a gente discutir, né, como foi criado esse sistema. Então, gente, assim, eu falo de hoje, não de hoje quarta, eu falo de hoje terça, porque eu estou gravando terça-feira, tá certo? Então, por isso que eu estou falando hoje, tá certo? Para você não ter dificuldade de entender esse contexto aí. Olha, vê só. No Brasil, a ideia de política pública começa em 1923, tá certo? A ideia de assistência à saúde começa em 1923, com a primeira lei de saúde, que é justamente a lei Eloy Chaves, que é a lei do CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão. Cuidado para não confundir com CAPS, que vocês viram lá em saúde mental com a professora Shirley, se eu não me engano, tá? Tô falando de CAPES, tá certo? Caixa de Aposentadorias e Pensões. E aí o que é que diz essa CAPES? Vê só, é justamente uma organização que existia entre a empresa, o trabalhador e os governos. Esse trabalhador, todo mês que ele recebia o dinheiro dele, isso em 1923, na época que vocês viram no vídeo, que eram as grandes indústrias de comércio, grandes indústrias de ferrovia, grandes indústrias de portos, tá certo? Então não tinha esse comércio que a gente tem hoje. Então a economia era voltada para isso. E aí o trabalhador pagava à empresa um valor, dava um dinheiro para a empresa dava uma parte também, e esse dinheiro do trabalhador e da empresa ia para o governo federal. O que acontecia? Quando o trabalhador ficasse doente, esse trabalhador tinha direito à assistência médica. Só tinha direito à assistência médica quem era trabalhador. Quem não era trabalhador não tinha direito. Então, a esposa tinha direito e os filhos também tinham direito. Homem e mulher até 18 anos de idade. Passou disso, o homem e a mulher tinham que trabalhar. Tá bom? Ok até aí? Certo? Então veja. Também, o que acontecia? Toda vez que o trabalhador ficasse doente, precisasse de ir para o médico, o valor desse médico, dessa assistência, desse internamento, sairia dessa caixa. Quando ele se aposentasse, depois de ele ter usado, a família ter usado, quando ele se aposentasse, ele recebia o que sobrou desse dinheiro. Recebia uma vez e acabou. Não tinha a aposentadoria que a gente tem hoje. E depois que esse indivíduo ele fosse aposentado, ele não tinha mais direito à saúde. Deu para entender o contexto? Vamos repetir. Lei Eloy Chaves. Trabalhador, empresa, dava dinheiro para o governo. O trabalhador ficava doente, ia para o médico, ficava internado. O dinheiro saía dessa caixa que ele pagava. A mulher desse trabalhador ficou doente, podia ter assistência. Os filhos ficaram doentes, podia ter assistência. Tudo bem. Aposentou-se, teve um acidente no trabalho. Ele vai receber o dinheiro, recebeu o que guardou, acabou. Tá certo? Então não tinha mais esse rendimento que tem hoje. Ah, eu estou aposentado, vou receber. Ah, eu posso ir para o SUS. Não tinha isso. Tá certo? Então só tinha assistência até quando trabalhasse. Parou do trabalho, acabou tudo. E aí, em 1932, na era Vargas, como vocês viram no vídeo, surge a ideia de que vamos juntar todos os CAPs. Por quê? Tinha o quê? Tinha o CAPs do comércio, o CAPs do ferroviário, o CAPs da rodovia, o CAPs dos bancários. Então era dividido por profissões. E aí, em 1932, o governo, que não é besta, ele faz o seguinte, na era Vargas: junta todo o dinheiro de todos os CAPs e vamos construir um órgão só, que foi justamente os IAPs,
Instituto de Aposentadorias e Pensões. E aí o que é que acontece? Esse serviço, esse Instituto de Aposentadorias e Pensões, ele faz o seguinte: vamos criar empresas próprias, hospitais próprios, que irão atender todo mundo que precisa de saúde. Então o que é que acontece nesses IAPs? Começa a lotar, porque acaba tendo poucos hospitais, poucos serviços, e o governo, ele acabou recebendo muito dinheiro. E aí, o que é que eles fizeram com esse dinheiro? Teve desvio desse dinheiro. Boa parte desse dinheiro, como vocês viram no vídeo, foi utilizado para campanhas políticas, foi utilizado para a criação da rodovia transamazônica, ferrovia transamazônica, foi utilizado para a criação da ponte Rio-Niterói, foi utilizado para a criação... Esqueci, daqui a pouco vem. Tá? Vocês viram no vídeo. Não é a Vale não, esqueci o nome, mas depois vem. Quando tiver na aula com vocês eu lembro o nome, tá certo? Então esse dinheiro foi utilizado justamente para essa criação. Para a criação de hidroelétricas, tá certo? Criação de pontes, de rodovias, de ferrovias. Então o dinheiro ele foi desviado da saúde. Então veja que o problema não é agora do SUS não, viu? O problema já é desde 1932, tá bom? E aí, em 1960, os IAPs começam a entrar em quebra, né? Os serviços dos IAPs não conseguem dar conta de toda essa assistência e o IAP começa a fazer uso de empresas privadas, começa a contratar empresas para dar assistência. E aí é quando surge o grande problema, tá certo? Porque o que é que acontece? O dinheiro de IAP começou a ser investido em hospitais, em grandes empresas hospitalares, tá certo? O governo começou a criar vários hospitais, mas não dava atenção devida para a atenção primária. Então, nesse período, não se pensava em promoção à saúde, não se pensava em restabelecer, não, só pensava em curar. E lembro a vocês, só tem direito quem é trabalhador. Quem não for trabalhador, quem for desempregado, não tem direito. E aqui já começa a surgir já a ideia de aposentadoria, como a gente tem hoje, tá certo? A aposentadoria, mas aí não tem a aposentadoria por invalidez. Não surge ainda isso aí, como vocês viram no vídeo. Em 1964, tem justamente, agora presta atenção nisso aí, viu? Tem justamente a quebra dos IAPs, né? Então era CAPS, IAPs, e cria justamente o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Preste atenção agora. O que é que vai mudar aí? O dinheiro continua na mão do governo, tá certo? A saúde continua sendo para o trabalhador, mas aí entra uma coisa muito importante em 1964, Previdência Social. O que é isso? Aposentadoria, certo? E quando, por exemplo, vocês já ouviram a história de que antigamente as pessoas se mutilavam para se aposentar? Não sei se vocês ouviram isso. Ah, vou cortar um dedo para me aposentar. Ah, vou cortar uma mão. Ah, vou causar um acidente de trabalho para me aposentar. Por quê? Existe a Previdência Social. As pessoas que tinham acidente de trabalho começam já a se aposentar. Então veja aí que a fraude já é de muito tempo, viu? Então os trabalhadores começavam a criar a ideia de automutilar para justamente se aposentar mais cedo, porque já existe a ideia de aposentadoria. Porém, a assistência à saúde continua sendo para o trabalhador, tá certo? A mulher, ela tem a mulher tem a assistência até se casar e o homem até 18 anos. Então, eu sou trabalhador, a minha filha, até ela se casar, ela vai ter direito. Quando ela se casar, ela perde. O meu filho tem direito até 18, perde a assistência. O trabalhador e a esposa têm direito contínuo, tá bom? E aí já existe a ideia da aposentadoria. Nesse período é que começa a se pensar em medicina comunitária, tá certo? Já começa a surgir os médicos comunitários, que são profissionais da saúde
dentro desse golpe militar, que são pessoas revolucionárias, junto com trabalhadores que eram contra o golpe, junto com estudantes, juntos com profissionais de saúde, começam a criar clínicas comunitárias, como a gente tem hoje, né? Aquela clínica que você paga o valor de R$30 por uma consulta, clínicas mais em conta. Começa a surgir essa medicina comunitária, e algumas eram gratuitas. E como vocês viram no vídeo, é justamente nessa medicina comunitária, nessa medicina de se pensar na sociedade, que vem a ideia do SUS, que a gente vai ver lá na frente essa criação. Tá certo? E aí, esses INPS, em 64 foi criado, entra em fragilidade e surge o SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Veja agora o que surgiu a assistência social. O que é que isso quer dizer? Aquele morador de rua, né? Aquele que está desempregado, se realmente precisar, ele tem direito a essa assistência, tá bom? O que é que acontece aí em 78? Em 78, vem a ideia do empréstimo a fundo perdido. O que é isso, empréstimo a fundo perdido? O serviço, o governo não tinha mais condições de bancar. E aí o que é que ele fez? Ele começou a contratar empresas privadas e dar dinheiro para a empresa privada construir o hospital e esse hospital atender pacientes do sistema, antigamente chamado de SIMPAS, tá certo? Exemplo que a gente tem aqui em Pernambuco, a gente tem o Real Hospital Português, a gente tem o Hospital Santa Joana, né? São hospitais que foram construídos em empréstimo de fundos perdidos, tá certo? Associações que foram construídas. Temos o Sírio-Libanês, tá? que foi um hospital criado a fundos perdidos. Qual era a ideia? Era justamente atender o pessoal que fazia parte do SIMPAS. E aí o que é que acontece? Essas empresas que receberam esse dinheiro para ser construída a fundo perdido, começa a dizer, olha, presta atenção, vai dizer assim, não vamos mais atender essa população. E aí, toda essa ideia do SIMPAS quebra. Dentro desse contexto, dessa quebra entre o hospital privado, que agora é privado, ele não é mais público, ele se torna agora completamente privado, a população volta a ficar à mercê da saúde, necessitando ainda dessa assistência que não tem. E aí, em 1982, é criado o Programa de Ações Integradas de Saúde, o PAIS. Tá? É muita coisa, gente. Depois é o que eu falei. Coloca de lado o nome de cada coisa e o que foi criado em cada coisa. Tá certo? O PAIS. E o que é que diz esse programa? Ele diz que não. Agora, vamos começar a pensar na atenção primária. Por quê? Se lembra que já tem ocorrido a Carta de Alma-Ata, a Carta de Ottawa, já ocorreu já. Então no Brasil ele diz, olha, está ocorrendo lá fora Alma-Ata, Ottawa, vamos criar alguma coisa voltada para a atenção primária, porque é importante, no mundo está acontecendo isso, então vamos construir no Brasil. E aí eles criam justamente o Programa de Ações Integradas de Saúde. E aí ainda não é aquela ideia de IPSF que a gente tem hoje não. Aqui é justamente a atenção primária, como a gente ainda cria hoje, porém ambulatório. Chega, trata, vai para casa. Eu não me preocupo com o coletivo ainda, tá certo? A ideia da coletividade, ela vem sendo construída com o tempo, e aí, em 1900, e aí a gente tem a 8ª Conferência de Saúde, como vocês viram no vídeo, temos a Constituição Federal de 88, como eu já falei para vocês, e em 1990, cria justamente o SUS, dentro da Lei 8080, né, 8080 de 1990, que cria justamente o SUS, que vai trazer justamente a ideia de promoção, prevenção e reabilitação desse paciente dentro da saúde. Promoção, proteção e reabilitação. Essa lei 8080, ela vai trazer para a gente os princípios e diretrizes do SUS. Como é que o SUS ele é construído,
que vocês já viram em políticas públicas. A gente pode até estar compactuando alguma coisa com você, mas vocês já viram isso em políticas públicas, tá certo? Cria também a Lei 8.142, que é a Lei 8142 de 1990, e essa lei, ela traz justamente a ideia da participação da comunidade. Por quê? Lá fora está dizendo que é importante, é uma ata e Ottawa. Então vamos botar a comunidade aqui dentro, tá certo? Então, cria toda a ideia do SUS, tá certo? Então veja que o SUS, gente, demorou muito para ser construído. O SUS, ele tem muita influência do que está acontecendo lá fora, tá bom? O SUS hoje é modelo mundial de saúde. Se você colocar aí no Google o quantitativo de países que tentam implantar um sistema igual ao SUS é enorme, né? Eu já falei a vocês 1000 vezes, eu sou altamente defensor do SUS. Eu defendo muito esse sistema, eu acho que o sistema, ele funciona. O grande problema do sistema é a gestão, é aquela pessoa que você votou, que eu votei, que está lá atuando, né? Eu sempre falo isso. Compare, por exemplo, a saúde de Recife e a saúde de Blumenau, por exemplo, né? É o mesmo sistema, tá? Mas você vê que funciona de forma diferente. Porque a gestão é diferente, o incentivo é diferente, a população é diferente, tá? Então, assim, o sistema ele funciona, tá? Claro que a grande dificuldade é a gestão, tá certo? É quem a gente está colocando lá para dar conta de tudo isso aqui. Então, o SUS é lindo no papel. Ele é lindo no papel, mas ele pode ser maravilhoso na prática. É só realmente ter pessoas que coloquem a prática para acontecer, tá certo? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí no WhatsApp ou no Zoom hoje à noite. Olha, vê só, o SUS ele é um sistema. Por que ele é um sistema? Antigamente, né, antes do SUS, INPS, SIMPAS, CAPS, IAPs, quem fazia a gestão era o governo federal. Agora não. No SUS, quem faz a gestão é o município, é o estado e o governo federal. Uma coisa muito importante, dentro desses três, quem tem mais influência é o município. Por quê? Minha gente, vamos supor que aqui em Beberibe, no bairro que eu moro, surgiu um caso de leptospirose. Quem é mais fácil para resolver essa situação desse paciente? O município ou o governo federal? O município. Né? Então é muito mais fácil eu chamar, por exemplo, a Secretaria de Saúde de Recife do que eu chamar a Secretaria, né, o Secretário Federal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde. Né? Então, chamar o Ministério da Saúde a nível federal ou chamar a Secretaria Estadual de Saúde é muito mais difícil do que chamar a Secretaria Municipal de Saúde, tá certo? Então, o município ele tem uma influência muito maior na saúde do que o governo federal ou do que o governo estadual, tá bom? Então, o município ele é muito mais importante dentro da saúde. Muito importante a gente esquecer isso. O Sistema Único de Saúde, ele é único, né? Então, Antônio, tem pacientes que ele é atendido no Hospital Português para fazer hemodiálise, como a gente já falou sobre isso. Quem paga esse atendimento? É o Hospital Português que abriu a porta, que deixou o paciente entrar? Não, é o SUS. Né? O SUS paga ao hospital para atender aquele paciente. O SUS, gente, ele é integral. O que é que isso quer dizer? O SUS, ele atende desde uma simples 2 gotinhas de vacina, que não é simples, né, até o transplante de órgão. No Brasil, transplante de órgão só pelo SUS. Nenhum serviço privado pode fazer transplante de órgão. Antônio, eu conheço uma pessoa que foi transplantada lá no Hospital Memorial São José. O espaço foi do Memorial São José. Mas quem regulamentou, quem pagou, quem fez todo o trâmite é justamente o Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, o SUS ele deve atender a todo mundo, ele é universal, tá certo? Ele atende a todo mundo, independente de se a pessoa pague ou não pague. Então, se você for viajar, por exemplo, eu vou para a Europa. Quando você viaja, você tem que pagar seguro de vida. Aqui no Brasil, não. Qualquer pessoa que entrar no Brasil, ela já tem direito a ser atendida no sistema. Tá certo?
Segunda coisa, ele deve atuar de forma integral. Então, como eu falei, desde a vacina até o transplante de órgão, hemoderivados, medicamento, cirurgias, ambulatório, tudo tem que ser oferecido pelo sistema. Ele é descentralizado. Como assim descentralizado? É o que eu falei a vocês. O poder não fica só na mão do governo federal, né? Do ministro da saúde. Não. O governo a ideia é tanto estadual como a ideia municipal. Vamos usar um exemplo? Vamos usar o Covid novamente, né? Então, o governo federal, você tem que, ele é bem amplo, ele diz, olha, cada estado é que vai saber como vai organizar a sua condição de prevenção. Então, você tem estado que está liberando, tem estado que é mais rígido, estado que é mais flexível, né? Por quê? O estado ele é muito mais próximo à sua condição de saúde do que o governo federal, tá bom? Então, ele é descentralizado. Ele é racional. Como assim racional? Ele não tem serviços que façam a mesma atribuição, tá certo? Ele é eficaz e eficiente, ele deve ser, né? Eficaz e eficiente, e deve ser democrático. Nessa questão democrática, é justamente onde entra comunidade, trabalhador, né? Onde entra o usuário, né? Não sei se vocês sabem, mas vocês devem ter visto isso em políticas públicas, mas existem os conselhos de saúde, né? O que são os conselhos de saúde? São encontros, né? Conferências, conselhos, encontros onde o trabalhador, eu como trabalhador, você como futuro trabalhador, você como usuário, né? Os gestores, eles se encontram, eles se reúnem para justamente discutir como funciona a condição de saúde. Então é muito importante o engajamento da sociedade dentro desse sistema. Tá certo? Estou finalizando a aula de hoje da gente, nosso encontro. Tá certo? É muito importante que vocês façam uma retrospectiva do que aconteceu em cada ano que a gente falou aqui, tanto no mundo como no Brasil. Tá certo? Acredito que hoje a gente vai se encontrar no Zoom para justamente tirar algumas dúvidas. Tá certo? Eu fechar com vocês novamente essas datas, que eu quero isso bem amarradinho com vocês, tá certo? Tanto no mundo como aqui no Brasil, e falar um pouquinho mais sobre o SUS, tá certo? É isso, gente, muito obrigado, tá bom? Espero que realmente tenha suprido a necessidade da nossa aula de hoje, e a gente se encontra amanhã, tá bom? Abraço, tchau, tchau.